pessoal, tudo bom? Meu nome é Milena, sou acadêmica de Medicina do 3º ano e vou estar junto com vocês nessa caminhada preparatória para o Enem, dando aula de Filosofia e Sociologia. Então, numa semana a gente vai ter Filosofia e na outra Sociologia. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, que eu estou disposta a ajudar vocês. Então, vamos começar. A nossa primeira aula da semana vai ser sobre filosofia. A gente vai falar um pouquinho da introdução à filosofia e sobre os pré-socráticos. Bom, sobre a origem da filosofia, ela surgiu lá na Grécia Antiga, no século VI a.C. E é importante a gente lembrar que naquela época a Grécia ela não era um país, ela era um conjunto de comunidades políticas, então várias cidades-estados. E uma dessas principais cidades-estado era Atenas, que foi onde começou a surgir a democracia. E a partir dessa democracia, os cidadãos eles conseguiam participar das principais decisões da comunidade. Então, os principais historiadores falam que uma das principais causas da origem da filosofia foi essa reunião ali das pessoas para debaterem as principais decisões do Estado. Outras causas de desenvolvimento da filosofia foram as viagens marítimas, que a partir dela as pessoas começaram a perceber que aquela mitologia toda que existia naquela época de monstros marítimos e de várias deuses morando nas ilhas, na verdade não eram verdade, aqueles monstros não existiam e aquelas pessoas eram apenas pessoas vivendo nas ilhas. Também houve a invenção do calendário, as pessoas perceberam que haviam estações do ano bem definidas, então aquele período todo de chuva, por exemplo, que aparecia, não era porque os deuses estavam irritados ou alguma coisa do tipo. Outra causa foi a invenção da moeda, que eles começaram a fazer mais negociações e não só aquela modalidade de troca, né? Então começou a facilitar o desenvolvimento do racionalismo. Também o surgimento da vida urbana, que as pessoas começaram a praticar mais o racionalismo e organização política, né? Teve também a invenção da escrita alfabética, que esses pesquisadores todos, eles conseguiam reunir, através da escrita, vários pensamentos, também foi mais fácil de difundir essas informações. E a própria invenção política, como eu já falei, porque tudo isso meio que infundiu o racionalismo nas pessoas, né? Então, você tem que fazer um debate racional para defender a sua ideia, né? Então, por isso que forçou o racionalismo. É importante a gente falar da transformação desse mito todo para a filosofia, como eu já falei um pouquinho. Aí que a gente tem duas palavras aí no meio, que é cosmogonia, que significa o quê? Primeiro, vamos lembrar o que é cosmo. É todo o universo como um todo. Então, a cosmogonia é uma narrativa fictícia sobre o cosmo. Por exemplo, a mitologia. Como eu falei antes, aquela tempestade que aparecia era porque Poseidon estava bravo e por isso lançava a tempestade. E daí foi se transformando então para a cosmologia, que seria o uso da crítica e de elementos científicos. Ou seja, as pessoas se preocupavam com os fatos e com a justificativa racional daquilo. Então, graças à cosmologia que surgiu a filosofia, que as pessoas deixaram aquelas narrativas mitológicas e começaram a fazer o uso mais racional das questões sociais. A gente tem que lembrar também alguns conceitos antes de falar sobre os pré-socráticos, que alguns são a physis, que significa o quê? A natureza. E não é apenas a natureza física, é tudo que existe, tipo os movimentos, as mudanças, a essência, então é tudo, é o universo. O arqué, que é o elemento primeiro, é o que deu origem a essa natureza. A gente pode lembrar aqui, por exemplo, de arqueologia, para poder lembrar. A gente tem a logos também, que é a razão que organiza essa natureza. Os gregos, eles acreditavam que a natureza ela não era organizada ao acaso,
Então, tudo que acontece, tudo que existe, tem um porquê. Então, o que organiza toda essa natureza é chamada de logos. Então, os pré-socráticos surgiram a partir desse pensamento. Eles queriam descobrir o que era essa arqué, o que dá origem a tudo que existe. Então, eles pensavam que se eles descobrissem o que era essa arqué, eles conseguiriam entender a natureza como um todo. O primeiro filósofo que a gente teve, então, foi o primeiro que surgiu, foi Tales de Mileto. Algumas das frases que eu coloquei aqui para vocês, que vocês podem, inclusive, fazer citações na redação. Então, todo filósofo eu vou trazer algumas das principais frases deles. A primeira é: procure sempre uma ocupação. Quando o tiver, não pense em outra coisa além de procurar fazê-lo bem feito. Outra: nunca faças o que te desagrada ver fazer a outros. Sobre a história um pouquinho dele. Ele nasceu em Tebas no ano 625 a.C. e morreu em Atenas em 547 a.C. com 78 anos. Ele que foi o fundador da escola jônica, como que vocês vão ver daqui a pouco, vários desses pré-socráticos fizeram parte dessa escola. E ele é considerado os 7 sábios da Grécia. Ele foi matemático, astrônomo e um grande pensador. E ele que previu um eclipse solar no ano de 585. E ele conseguiu estabelecer a altura das pirâmides apenas pela sombra delas. Então ele fazia proporções e conseguia medir a altura das pirâmides. E foi o primeiro a dar uma explicação lógica para a ocorrência dos eclipses. E também ele sustentava que a lua brilhava por reflexo do sol. E ele conseguiu estabelecer os dias do ano. E ele que deu as primeiras demonstrações das teoremas geométricos mediante um raciocínio lógico, por isso que ele é descrito como o pai da geometria. Sobre a filosofia dele, então, ele falava que essa arqué, que é a origem de todas as coisas, como eu falei antes, era a água. Então ele achava que tudo foi originado da água. Então ele falava assim: quando a água está densa, ela se transforma em terra. E quando a água é aquecida, ela evapora. E quando se resfriaria essa água, ela voltaria ao estado líquido, garantindo assim a continuidade do ciclo. Então significa o quê? Que tudo na vida, todo ciclo de vida é relacionado com o ciclo da água. Outro filósofo que a gente tem dessa época é Anaximandro. Algumas frases que eu trouxe para vocês dele é: o limitado não tem princípio, pois nesse caso seria limitado. As estrelas são porções comprimidas de ar, com a forma de roda cheia de fogo e emitem chamas a partir de pequenas aberturas. Um pouquinho da história dele. Ele nasceu em Mileto, que hoje em dia é a Turquia, em 610 a.C. E ele desenvolveu estudos na escola de Mileto, que é escola jônica, como eu falei para vocês antes, que foi fundada por Tales, né? E além de filósofo, ele também foi político e professor. E ele faleceu na sua cidade natal em 547 a.C. Ele conseguiu medir a distância entre as estrelas e afirmou que a Terra era cilíndrica e estava no centro do universo, que é chamado então de obliquidade eclíptica e quadrante solar. E foi o primeiro da história a desenhar um mapa celeste e um terrestre. Então ele foi muito importante nisso de fazer mapas, né? Sobre o pensamento dele, ele criou o conceito de apeiron, que difere da arqué. Ou seja, ele fala que tudo no universo ele não teve origem em uma substância definida, e sim no que você não poderia falar. Não tem definição certa do que deu origem a tudo, porque é uma coisa indeterminada. Ele até falava que assim, o que vem antes e depois do finito tende a ser infinito. Então, ou seja, a gente não pode definir esse infinito. Então ele falava que esse apeiron era indestrutível e representava a massa geradora do cosmos e dos seres. Era criado pela luta entre os elementos contrários, ou seja, o frio e o calor dariam origem
a Peiron, ou o úmido e o seco, tudo que era oposto daria origem a isso, mas não que a gente poderia definir o que era. Outro filósofo é o Anaximenes, e uma frase dele que eu trouxe para vocês é: a variação quantitativa de tensão da realidade originária dá origem a todas as coisas. Bom, ele nasceu na colônia grega de Mileto, na Ásia Menor, que também é a atual Turquia hoje. Ele nasceu em 585 a.C. e faleceu em 524 a.C. E esse período, inclusive de todos esses historiadores que eu falei, era o período arcaico, que era o período da Grécia Antiga entre a Idade das Trevas e o período Clássico, onde houve grande desenvolvimento cultural, político, social, que teve influência nesse pensamento grego. E ele também faz parte da escola jônica, e ele foi discípulo do Anaximandro, que é o que eu falei antes, e só que ele não concordava com ele. Ele falava então o quê? Ele falava que a substância primordial, a arqué, ela não poderia ser algo fora da realidade, ou seja, a gente tinha que estar em contato com isso. E ele falava que essa arqué seria então o ar. Então ela seria originária da condensação ou da rarefação desse ar. E ele até falava assim, que como a nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmo, sopro e ar o mantém. Outro filósofo é Heráclito. Algumas frases dele que eu trouxe para vocês ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece, já não se é o mesmo, assim como as águas já serão outras. Guardem bem essa frase, porque essa frase vai ajudar muito a gente a entender o pensamento dele. Outra frase é: a sabedoria é a meta da alma humana, mas a pessoa, à medida em seus conhecimentos avança, vê o horizonte desconhecido cada vez mais longe. Bom, falando um pouquinho da história dele, ele nasceu em Éfeso por volta de 540 a.C., que era a antiga colônia grega, região da Jônia, na Ásia Menor, que também é a atual Turquia. Ele ficou conhecido como pai da dialética, e ele foi filho de nobres que pertenciam à família real da cidade. Ele é descrito como uma personalidade muito forte, que não apreciava a vida pública e se afastou de temas como arte e religião. Bom, sobre a filosofia dele, então. Ele baseava nas ideias de leis fundamentais da natureza. Como tudo flui, nada é e permanece exceto a mudança. Então ele falava a partir daquela frase dele que eu falei pra vocês antes. Deixa eu voltar lá. Ninguém entra em o mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece já não se é o mesmo, assim como as águas que já serão outras. Então ele falava que aquele rio existe. Depois que você entrou naquele rio, tanto você como o rio já são outros. E também ele acreditava que tudo que existe está em permanente mudança e transformação. Conceito denominado devir, que torna-se do vir a ser, sujeitos ao logos, razão ou lei. Ou seja, que tudo está em constante mudança, nada permanece o mesmo. E ele também ele falava que o elemento originário de tudo, né, tudo teria origem do fogo, porque o fogo ele teria a capacidade de se movimentar, agitar e transformar as coisas. Então o fogo é o elemento que tem esse movimento. Então eu pensava que o fogo seria a origem de tudo. Bom, e ele também, como eu disse para vocês que ele era o pai da dialética, ele que foi o criador do pensamento dialético e a doutrina dos contrários. Então, duas ideias contrárias dariam origem à unidade dialética. Ou seja, eu tenho uma opinião, você tem uma opinião contrária à minha. A verdade é o que surge das duas. E então tudo tem origem da dualidade, ou seja, a logos é resultante do conhecimento nascido desse embate. Um próximo filósofo dessa época é Pitágoras, nosso muito conhecido Pitágoras, né?
algumas frases que eu trouxe dele para vocês, que as frases dele eu acho muito interessante. Algumas: com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Em estado de dúvida, suspende o juízo. Purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda no recipiente sujo. Bem filosófico, né? Ele nasceu na ilha grega de Samos, na costa da Jônica, em 570 a.C., e estudou matemática, astronomia, música, literatura e filosofia lá na sua cidade natal. E ele foi orientado também por Tales de Mileto. Só que as suas ideias, elas foram revolucionárias para a época, e o que fez ele ser muito perseguido. Então ele mudou para Crótona, que é a região conhecida como Magna Grécia, e foi ali que ele fundou a escola dele, que tinha um caráter místico e filosófico, e ficou conhecida como a Escola Pitagórica. Só que nessa nova cidade ele também foi perseguido, então ele teve que ir para o Egito. E lá no Egito ele começou a observar as pirâmides e criou o nosso Teorema de Pitágoras, como vocês vão estudar muito em matemática. E ele faleceu em Metaponto, na região sul ali da Itália, em 490 a.C., e ele tinha aproximadamente 80 anos. Sobre o pensamento dele, ele falava que essa origem de tudo era por números, então os números dariam origem a todo o universo. E a partir desse pensamento, ele criou a escola dele, que é a escola pitagórica, sendo os pitagóricos os seguidores dele. E segundo ele, esses números eles representavam a harmonia e a ordem, ou seja, eles eram a essência de todas as coisas. Tem até uma frase dele: o princípio de tudo é o número. E eles também desenvolveram uma concepção espiritual da existência humana. Então ele falava assim que a alma deixava o corpo depois da morte, e ele também falava da reencarnação. Então a alma estava nesse corpo para ela desenvolver as suas virtudes, e quando ela já tivesse desenvolvido, ela poderia evoluir para uma forma mais elevada. E além desse teorema de Pitágoras, eles descobriram os números figurados e os números perfeitos. E na astronomia ele também avançou com as questões de esfericidade do planeta, porque naquela época eles acreditavam que a Terra era plana, e o deslocamento dos astros e os conceitos, usando os conceitos matemáticos. E essa teoria baseada num cosmo harmônico ficou conhecida como teoria da harmonia das esferas. Outro filósofo daquela época era Parmênides. E aí algumas frases dele o ser é imóvel, porque se movesse poderia vir a ser, então seria e não seria ao mesmo tempo. Meio complexo, né? Mas depois, com o pensamento deles, vocês vão entender um pouquinho mais o que ele quis dizer. Outra frase dele o pensamento e o ser são a mesma coisa. A linguagem é a etiqueta das coisas ilusórias. O ser é e o não ser não é. Eu acho que essa é a mais famosa dele, né? Um pouquinho da história dele. Ele nasceu em 510 a.C., lá na cidade grega de Eleia, que é a atual Itália, situado na região Magna na Grécia também. Ele tinha muito interesse pela filosofia, então ele se aproximou lá das ideias de Pitágoras e da escola pitagórica. Só que daí ele acabou fundando uma escola dele, que é a escola eleática. Sobre a sua filosofia, ele refuta as ideias de Heráclito. Então, Heráclito falava que tudo muda. Agora, ele falava que nada muda. Ou seja, o devir, o vir a ser. É uma ilusão dos sentidos que está pautada no doxa, que é a opinião. Ou seja, toda essa mudança é apenas uma ilusão dos nossos sentidos. Ou seja, aquilo não mudou. A gente apenas acha que mudou.
E ele usou a contradição lógica para chegar a essa conclusão, enquanto Heráclito baseou seu discurso na dialética, que é aquela doutrina do contrário que eu já expliquei para vocês. Aí surge então Zenão de Eleia, que ele é um discípulo do Parmênides. E uma frase dele é: o que se move sempre está no mesmo lugar agora. Bom, um pouquinho da história dele. Ele nasceu em 488 a.C., na Eleia também, que hoje é a atual Itália. E ele pertenceu à escola eleática, que ele desenvolveu seu pensamento. Então ele foi um discípulo de Parmênides, como eu já falei. E ele defendeu a teoria dele. E se posicionou e acabou se posicionando contra um dos tiranos que governava a cidade. Então ele acabou sendo preso e torturado em praça pública e morto. E acabou falecendo em 430 a.C. Bom, sobre a filosofia dele. Ele acreditava na unidade do ser em detrimento da pluralidade. Então o verdadeiro é apenas um, todo o resto não é verdadeiro. Então, diferente dos outros que eu expliquei, ele não achava que tinha uma única coisa que daria origem a tudo. E o que ficou muito famoso no pensamento dele é o paradoxo de Zenão, que ele surgiu para contestar Heráclito. E para isso ele usou essa metáfora desse desenho, que é uma corrida de Aquiles contra a tartaruga, que Aquiles nunca ia alcançar essa tartaruga, e sempre que ele tivesse que percorrer primeiro a metade do caminho restante. Então, Aquiles, se sempre percorresse a metade, ele nunca alcançaria a tartaruga. Então, com isso, ele quis demonstrar a inexistência do movimento, bem como do espaço, do tempo e da velocidade. A partir da lógica, ele comprovou o equívoco das coisas, o que nos leva a uma conclusão errônea, só que parece ser verdadeira. Meio complicado, mas é só vocês lembrarem o quê? Que Heráclito falava que tudo muda e que não eram os nossos sentidos. Agora, esses dois últimos filósofos que eu falei, eles acreditavam que nada mudou, que aquilo era apenas uma ilusão dos nossos sentidos. Ou seja, ele falava que a ilusão geraria esse pensamento errôneo sobre o mundo. Assim, ele procurou demonstrar o absurdo e a falsidade gerada pelas impressões humanas. Então, o que ele quis dizer era que, a partir dessas falsas ilusões, a gente nunca chegaria ao nosso objetivo. Um pouquinho sobre Demócrito, algumas frases dele. O caráter de um homem faz o seu destino. O animal é tão mais sábio do que o homem, conhece a medida da sua necessidade enquanto o homem a ignora. Aquele que tudo adia não deixará nada concluído nem perfeito. A felicidade não reside nas posses nem no ouro, ela mora na alma. Um pouquinho da história dele. Ele nasceu por volta de 460 a.C., na cidade de Abdera, na região Trácia. E ele é descendente de uma família muito nobre também. E ele viveu em várias cidades, desde Atenas, Egito, Pérsia, Babilônia, e foi aprofundando seus conhecimentos. Ele fez parte dos filósofos da escola tomista, que é oposta à escola de Heráclito, que é fundada em explicações materiais e mecanicistas do mundo, e ele faleceu por volta de 370 a.C. Bom, o pensamento dele. Ele é discípulo do filósofo grego Leucipo de Mileto, que uma das mais destacadas ideias dele envolve a sistematização do pensamento sobre a teoria atômica. Então, para ele, a origem de tudo seria o átomo. E o átomo é uma parte indivisível e eterna, que permanece em constante movimento. Então, ele falava que todo o universo está composto de dois elementos básicos, que é o vácuo, ou seja, o vazio, e os átomos. Então, o que existe é essas duas coisas. E tudo que tem vida é formado por átomos, então.
E na área da matemática, ele também avançou nos estudos sobre geometria, que é as figuras geométricas, os volumes, a tangente e os números irracionais. Bom, a gente acaba hoje por aqui. Eu desejo para vocês bons estudos. E eu deixo para o final uma frase de Pitágoras, que é, como eu já falei, com organização e tempo, aches o segredo de fazer tudo e bem feito. Então, não se desespere, vamos com tudo, que eu quero ver vocês gabaritando filosofia e sociologia. Tchau, e qualquer coisa podem pedir que estamos juntos.